Muito boa noite, nossos amigos internautas. Nós estamos mais uma vez chegando aqui para fazer o nosso programa Panorama Virtual. Diretamente aqui da Mecânica Rondon, juntamente com a professora Cleusa Schmidt, nós estamos nesta quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024, fazendo o nosso segundo programa do ano. Nós fizemos um programa em janeiro e estamos fazendo o nosso segundo programa hoje aqui diretamente da Mecânica Rondon. Bom, e hoje um assunto, como sempre, a gente traz aqui para todos os nossos internautas, o pessoal que interage conosco, é falar sobre um assunto muito importante, que é saúde. Saúde, o bem maior, o bem mais precioso que nós temos na nossa vida é a nossa saúde. Por isso, hoje a professora Cleusa Schmidt, o Danilo e eu estamos trazendo aqui profissionais da área de saúde. Por isso, trouxemos também aqui a nossa amiga Ana Kátia, depois a Cleusa vai fazer a apresentação lá do VidaCar, porque engloba saúde, né? E temos aí 2 profissionais de saúde que também atendem nessa parte que cuida das pessoas, também através do nosso VidaCar, e nós estamos aqui na noite de hoje muito felizes. Bom, a dinâmica do programa como sempre, é muito informal, a gente vai estar conversando, vai estar questionando os nossos médicos que estão aqui. Você pode participar, né, Paulinho? Pode participar aí pela nossa interatividade da live, pedindo sugestões, buscando esclarecimentos, e também a Cleusa vai anunciar, e nós teremos alguns sorteios de brindes que foram recebidos aí para a gente fazer essa interatividade com os nossos amigos que estão sempre junto conosco no nosso programa Panorama Virtual. Um abraço a todos, uma boa noite, e vamos fazer um programa, tenho certeza, mais uma vez, muito especial, um programa que vai trazer muitas informações para os nossos amigos que estão sempre junto conosco. Bom, já passo de imediato a professora Cleusa Schmidt fazer a sua apresentação e já apresentar aí os nossos convidados nessa noite de hoje. Boa noite, professora Cleusa. Boa noite, Paminondas, boa noite, internautas, boa noite a todos, né? Nós estamos aqui hoje para essa live, sejam todos bem-vindos, uma live que vem tratar da saúde, como já disse a Paminondas, onde nós teremos especialistas, né, que vêm compartilhar, trazer informações referentes, informações valiosas, podemos dizer, sobre a saúde. E é um tema bem importante para todos nós que vivenciamos diariamente, vivenciamos esses problemas de saúde, então nada melhor que trazer aqui conosco, né, e depois juntamente também a Ana Kátia, que é do gerente administrativo do VidaCar. E nós estamos aqui então com o Dr. Maurício Arcoverde, que é traumatologista e ortopedista. Exatamente. E também o Dr. Charles Andrade, que é clínico e também tem um pós-graduação em geriatria, né? Então, acho que as 2 medicinas, as 2 especializações, elas vão tratar mais ou menos, né? Porque problema também do idoso, a gente sabe que acontecem os traumas, que acontecem os problemas de físicos, né? Nós todos queremos o que aqui? Qualidade de vida. Então, bem importante. Uma saudação também, Ana, por estar aqui conosco, por nos auxiliar, trazendo 2 pessoas renomadas, 2 médicos que trabalham nesta área bem importante. Então, a gente já pode, assim, né, sem muita delonga, já começar a fazer uma fala e também, Eu acho que nós vamos fazer o seguinte, vamos pedir para a Ana Kátia fazer a sua apresentação e depois ela vai nos passar aí, você já apresentou aí, o Dr. Maurício e o Dr. Charles, e para começar a interagir, né? Porque, na verdade, a dinâmica do nosso programa é o seguinte, é trazer informações a todas as pessoas que estão junto conosco. Esse que é o importante. 2 profissionais especialistas na área de saúde e que vão trazer, eu tenho certeza, muitas informações. E, mais uma vez, você que está nos assistindo, participe da nossa live ali, né? Porque nós teremos sorteio. Então, acho que a Kátia faz aí dá o seu boa noite, né? E fala um pouquinho do VidaCar e depois a gente vai começar a conversar aí com os nossos médicos que estão aqui.
Então, boa noite, Kátia. Boa noite, Epaminondas, boa noite, Cleusa, nossos companheiros diários, que é o Dr. Charles e o Dr. Maurício. É uma satisfação participar do Panorama Virtual. Eu já havia participado com outros profissionais da clínica no ano, antes da pandemia, eu acho que foi ali, foi bem antes da pandemia. E para nós, Epaminondas, parar alguns minutos e falar em saúde é importantíssimo. Principalmente, vamos começar aqui pelo Dr. Maurício Arcoverde, ele que é ortopedista e traumatologista, uma das especialidades muito procuradas dentro da nossa clínica, e o qual, assim, ele vai falar daqui a pouco, né, sobre a evolução dentro da traumatologia e da ortopedia nessas dores articulares, que não são só adenidosas, né, que são ao longo da década, nós não consideramos idosas, mas a gente vem ao longo dos tempos, até pelo trabalho repetitivo, certas posições, enfim. Então, hoje o doutor está aqui para esclarecer e nos auxiliar também a como cuidar melhor dos nossos idosos e o que ofertar para os nossos idosos que estão enfrentando essas dores de articulações. Então, vocês que estão nos acompanhando na live, né, e que tem o seu idoso em casa, ou que tem o pai, a mãe, ou você mesmo, que faz muito exercícios repetitivos, às vezes na academia, quem pedala, quem faz corrida, quem joga futebol, enfim. Pessoas que às vezes sentem, né, alguma dor nas articulações. Então, está aqui o profissional para nos auxiliar. Bom, Dr. Charles. Dr. Charles é aquela pessoa assim, ele só não posa na clínica, né? Ainda, eu acho. Né? Mas assim, ainda. Ele chega pela manhã, ele atende pela manhã, ele atende pela tarde, à tarde atende no terceiro turno, né, doutora? Então, assim, para ver tal, né, a demanda não só clínica, mas a demanda de geriatria. E que eu acho, tenho certeza que vem culminar hoje com o tema que é todo esse aparato que nós precisamos. São duas áreas que se casam muito bem. Então é um aparato para nós assim na especialização daqui do Dr. Maurício. Bom, eu acho assim, Epaminondas, que eles podem introduzir e falar um pouquinho, cada um deles fala um pouquinho, assim como a Kátia, sobre a sua especialização, sobre a sua expertise nessa medicina que eles trabalham, né? Com certeza, né? Até para trazer essas informações aí para o pessoal que está interagindo conosco ali. A gente, mais uma vez, pede que as pessoas possam encaminhar suas perguntas, fazer, né, os seus questionamentos, porque essa é a finalidade do programa Panorama Virtual. Então, vou passar para o Dr. Charles aqui, que ele já vai falar um pouquinho a respeito do seu cuidado com a saúde das pessoas, né? Aquilo que ele realmente faz. Eu acompanhei agora há poucos dias lá, tivemos uma palestra lá no Centro Empresarial, muito importante, a respeito do Janeiro Branco, né? E as pessoas participaram bastante, né? Bastante participação da comunidade, isso é muito importante. Então, Dr. Charles, boa noite, é um prazer. Boa noite a todos os internautas, a Epaminondas, a professora Ana Kátia, a nosso colega aqui, Arcoverde. Eu chamo ele de Arcoverde porque o nome de guerra mas o nome dele é Maurício, mais Lúcia, que é minha esposa. Sempre chamo Arcoverde, Arcoverde e ficou Arcoverde. Problema. Mas é o Dr. Maurício Arcoverde. Gente, eu lido com geriatria como um pós-graduado, porque eu fiz nessa pós-graduação em São Paulo e terminei concluindo em São Paulo e Alegrete, porque era idas e voltas e tudo. E já estou lidando há 2 anos já com idosos e a gente percebe que a maioria das demandas, né, as demandas que nós recebemos, vamos dizer assim, Dr. Arcoverde, que é 70% patologias ósseas, né? Porque a gente recebe hipertensão, nós recebemos pacientes com Alzheimer, né? Que a gente inicia o tratamento ali, mas a gente tem essa hombridade de passar para o especialista, porque tem tanto o traumatologista quanto o neuro, né? Que é os que mais lidam, né? E a clínica de saúde mental, como também eu lido lá no VidaCard. Mas assim, a gente percebe que essa demanda é uma demanda bem grande, sabe, assim,
a gente já espera que o idoso já diga que ele tem dores ósseas, que são os dos fatores mais predisponentes que a gente recebe em consulta. E tanto as dores, né, quanto o sofrimento emocional que esses pacientes também passam. Porque a dor óssea é uma dor, vamos dizer, no idoso é uma dor considerada crônica, né? E graças à traumatologia, né, que a gente tem, a gente ainda vai, vamos falar mais lá na frente, que é a parte do arco verde, nós temos vários meios de, com a traumatologia, a gente ajudar o paciente e dar ao paciente uma qualidade de vida. Quando a Ana falou para mim, que o doutor Maurício estava vindo, a Ana falou para mim que eu já conhecia, não pessoalmente, mas os moços falavam bem dele, né, do profissionalismo do Maurício. Eu fiquei muito feliz porque a gente tinha alguém que estava vindo, que eu já sabia do trabalho, tá? E que eu podia contar, porque a medicina ela não anda só. A especialidade, nenhuma especialidade anda só. Quando a gente tem um aliado para nos ajudar, eu penso assim, a minha mentalidade como médico é assim. Se eu tenho um traumatologista para me ajudar, eu não posso deixar o paciente preso a mim, tá? E não poder, e não passar para o colega que está ali, que vai me auxiliar. Então eu digo sempre, ó, precisa se ver, eu estou iniciando aqui, mas casos realmente que a gente tem que passar para o traumato, né? Porque aí tem toda, a complementação de quê? Da parte emocional a gente vai tratar, a gente vai tratar o início de uma dor crônica, né? Ou até a continuidade do tratamento, né? E outras coisas que o Maurício que vai nos trazer essa informação. Então, o centro, eu acredito que disso aqui, é que a gente possa passar principalmente para os familiares dos idosos, porque o idoso, ele na minha percepção de médico, assim, né, lidando com a geriatria, porque eu não fiz uma residência de geriatria, mas eu fiz uma boa especialização que me dá a condição de tratar o paciente como médico, que é uma grande responsabilidade lidar com pacientes idosos. E a gente só mostra, né, que sabe lidar com as nossas condutas e com o desenrolar dos quadros clínicos que vem para a mão da gente e, assim como toda especialidade, a melhora do paciente, os testemunhos do próprio paciente e dos seus familiares. Então, o familiar, ele é uma base fundamental para que esse tratamento ele seja contínuo, porque a terceira idade, ele tem um tratamento contínuo, certo? É considerado uma dor crônica, existem doenças articulares que não tem cura, tá? E que a gente, aliado à traumatologia, a gente vai levando o paciente a ter pelo menos uma melhor qualidade de vida. Então, é mais ou menos isso que eu creio que a gente vai trazer, certo? Eu vou passar para o Dr. Arcoverde, que ele vai também trazer as suas considerações, mas assim, a gente está aberto aqui eu estou aberto para tirar alguma dúvida, certo? Porque a gente precisa realmente, eu só quero deixar assim, deixar um ponto aberto, que é a questão dos fatores sociais do idoso. Porque o idoso, ele sofre muito, na minha percepção de médico, né, com essa especialidade, né, que a gente atende aos idosos, que eles sofrem muito uma autodiscriminação em alguns lados, claro, não é todos, como também eu me emociono quando fico feliz quando vejo uma filha preocupada porque a mãe tem dor lombar crônica, um filho preocupado porque, meu pai sempre, eu preciso que, pelo menos aliviar essa dor dele, porque ele sem dor, ele é um paciente, ele é feliz, mas ele com dor, ele vai reclamar da vida, ele vai querer pedir a morte, ele vai se sentir um peso dentro da família, né? Então, a labuta de quem trabalha com idoso é isso. E não é só você dizer, eu fiz um curso, mas você precisa, quem trabalha com idoso, tem que ter um talento. Você precisa ter empatia. Porque o idoso chega reclamando, ele chega às vezes abusado, né? E a gente vai, pega o idoso. Tem uma idosa, a Ana sabe, que toda consulta que ela chega, na consulta, nós dançamos. Mas eu faço isso porque eu sei. Aí ela diz, olha, hoje eu tomei um banho bem tomado e estou bem perfumada. Ela diz para mim. Porque a gente dança, claro, uma dança bem leve, né? A gente dança, e aquilo dali, eu percebo que
o idoso, no contexto dela, eu tiro um exemplo para outros que eles precisam ser ouvidos, tá? Eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser acolhidos. E esse acolhimento, ele tem que existir dentro da consulta na geriatria, na saúde do idoso. Tá, gente? Então, estamos abertos aqui, vou passar para o Dr. Arcoverde, que eu creio que ele também tem bastante coisa para nos passar, e a gente vai discutindo, vai trocando ideias, e vai ser muito bom essa noite para nós. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Para mim é um privilégio estar participando, poder expor algum tema extremamente importante. Queria agradecer também a Ana Kátia, né? Uma parceria que a gente tem aqui desde 2020, né? Coronel Bueno, né, cardiologista de Bagé, nos apresentou, né, e me deu essa oportunidade. E realmente, como o Dr. Charles falou, na VidaCard a gente faz um tratamento que é bastante multidisciplinar, né? A gente vê que, independente da idade, seja as crianças, os jovens, o adulto e o idoso principalmente, ele precisa desse acompanhamento. É muito difícil um idoso chegar numa consulta apenas com uma queixa. Muito difícil, acho que nunca aconteceu. E eu vejo que realmente, cada vez, a minha maior preocupação e a minha orientação com esse paciente é a prevenção. A gente não se preocupa tanto quando é mais novo, eu posso até me incluir nessa situação, a gente não se preocupa muito com a terceira idade. Mas realmente tudo que a gente faz no atual momento é o que vai repercutir lá na frente. As maiores patologias na ortopedia que eu vejo, né, na nossa população aqui, elas são as patologias ósseas, as patologias articulares degenerativas. Então, realmente, é um tema extremamente importante. Eu vejo que hoje, com a modernidade, você tem muito... O idoso, ele faz atividade física, como o Dr. Charles mesmo falou, a dança, por exemplo, né? Quantos pacientes aqui, principalmente aqui no sul, que temos as danças tradicionais gaúchas aqui, né? É muito comum o paciente ele optar por fazer uma atividade física, por exemplo, através da dança, né? Isso é extremamente importante, é muito comum aqui, inclusive. E associado a isso, a gente sempre busca essa questão da dor, principalmente, né? O paciente ele busca um alívio da dor, porque realmente assim, é uma situação que diminui muito a qualidade de vida, né? Então eu vejo que o paciente ali na VidaCard, quando nos busca, ele não nos busca num método de estou com problemas, todas as vezes ele está querendo resolver aquela situação. E a gente vê que o tratamento para ele é bem multidisciplinar, sempre há dúvidas, questionamentos, a gente consegue fazer essa parceria ali. Eu com o Dr. Charles, ele vendo essa parte do idoso, a parte metabólica que é extremamente importante, eu consigo associar, ver essa parte da ortopedia ali no paciente idoso para a gente melhorar esse tratamento. Acredito que surjam dúvidas durante a live, né? Acredito que a gente consiga responder alguns questionamentos e conseguir responder, pelo menos assim, não é uma consulta médica, né? Mas acredito que a gente consiga estabelecer aí uma conexão e atender alguns questionamentos. Mas eu queria agradecer o privilégio, né, participar, e não sei se a gente dá algum outro segmento. Né? Não, acho que não. Acho que é mais ou menos isso. Né? Sobre o trabalho. Claro, importante. Mas eu quero ressaltar mais uma vez que nós temos, você que está nos acompanhando aí pela live, pode visualizar ali em cima da mesa, né? Nós temos uns brindes ali para ser sorteado para quem participar da nossa live, interagindo, né? Fazendo algum questionamento, ou até mesmo dizendo que está nos assistindo aqui, esse programa especial do Panorama Virtual, hoje falando sobre saúde, com dois profissionais excelentes, mais a Ana Kátia aí, que também tem esse cuidado de estar trazendo a melhoria através do VidaCard, Kátia lá, o atendimento, né? E eu sempre digo, na programação lá, já são quase 30 mil vidas que o VidaCard cuida, né? Isso não é pouca coisa, gente, isso realmente tem que ser para quem tem responsabilidade, porque está se tratando de saúde, está se tratando de vida humana. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses profissionais. E graças ao VidaCard, nós temos essa possibilidade de oferecer saúde com qualidade para os nossos CLTs. Então as pessoas que ainda não têm VidaCard, vá lá, conheça, converse com a equipe, fala com a Ana Kátia, converse com a equipe lá, que vocês vão ver realmente quantos profissionais
nós temos lá, a questão também dos exames, é tudo muito rápido para você consultar, tem a consulta online também, né, Kátia? Isso faz com que as pessoas possam ter toda essa acessibilidade à questão da saúde. Então, gostaria que pudesse deixar alguma coisa a respeito disso, Kátia, para nós. Depois a Cleusa tem uns questionamentos ali, para que a gente possa dar continuidade ao nosso programa. Epaminondas, gostaria de comentar hoje, dentro do VidaCard, nós temos em torno de mais de 1.800 atendimentos mês. Então, isso para nós é uma responsabilidade, como tu acabaste de dizer, já ir chegando aos 30.000 vidas, é uma responsabilidade imensa. Mas isso não se deve só à Ana Kátia, né, gerente da unidade de Alegrete, e sim a toda a equipe, né, e o qual eu aproveito para mandar um abraço para toda a minha equipe de colaboradores, né, que são pessoas engajadas, jovens que estão em busca também de trazer o resultado para a comunidade. Então eu quero aproveitar e mandar um abraço para a minha equipe e dizer que eu amo vocês sabem disso. E em segundo lugar, os nossos parceiros internos, que são os médicos, o qual aqui representados pelo Dr. Maurício, pelo Dr. Charles, nossa querida doutora Nívia, que é a nossa RT, né, que responde por toda a nossa clínica. Nós temos uma equipe de 5 profissionais, dentistas, né, em todas as especialidades dentro da clínica. Nós temos posto de coleta, exames, ambulatório, enfim, vários serviços dentro da clínica. Isso quando eu começo, porque uma coisa é tu estar no dia a dia trabalhando. E quando tu fala de tudo que tu tem, não tem como não dar um friozinho, né, dar aquele certo medo. Por quê? Esse é o medo da responsabilidade, do comprometimento daquilo que tu está oferecendo. E, fora isso, nós temos, né, uma marca, né, que é o VidaCard. São mais de 50 unidades entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Então, é uma responsabilidade muito grande. E quando agora em março está chegando mais profissionais para dentro da nossa clínica, mais serviços também, até tem um serviço que o Dr. Arco Verde já iniciou conosco, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. E então eu estou ali para isso, para cuidar e ofertar para os nossos médicos aquilo que estão precisando. Então, olha, vamos trazer tal serviço, precisamos de tal material. Então, eu sou sempre esse suporte para eles e assim como eles são esse suporte para nós dentro da clínica, né, para receber sempre de cara alegre, com comprometimento, né, os nossos mais de 25, aí, quase chegando aos 30.000 vidas aqui em Alegrete. Então, é muita gratidão, quero dizer a todos os internautas que estão acompanhando, passando por ali pela Venâncio Aires, pela Coronel Cabrita, dá uma chegadinha para tomar um café, tomar uma água, né, para conhecer os nossos parceiros que atendem dentro da nossa unidade, as suas agendas, horários de atendimentos, enfim, a gente está ali das 7 da manhã, né, porque nós temos posto de coleta, então das 7 da manhã ao meio-dia, das 13h30 às 20 horas. E ultimamente a gente tem ultrapassado as 20 horas pela demanda. Né? Então é um prazer e eu só tenho gratidão por todos vocês. Hoje somos quase 30 profissionais internos dentro da unidade. Então é povo, é gente. Que beleza, né, Kátia? Nossa comunidade alegretense precisa desse olhar, deste carinho, principalmente os idosos, todos nós, todos os jovens também, têm, né, a necessidade de ter qualidade de vida, mas a gente sabe que nossos idosos precisam dessa acolhida, que nós somos sabedores que o VidaCard, ele acolhe as pessoas, assim como os profissionais, né, especialistas também, todos, né. Então a gente fica feliz de poder contar com o VidaCard aqui na Alegrete. Eu acho que a gente pode lançar primeiro. Eu acho. Vamos lançar Vamos lançar. Primeiro presente? Então tá. Vamos falar aqui então, pessoal. Antes de nós, eu já só dizer, antes de nós interagirmos com os médicos, alguma pergunta que tenha chegado aqui, nós vamos sortear então, né? Então, Ótica Blasquez.
A Blasquez é nossa parceira desde o início do VidaCard, quando nós inauguramos a nossa unidade, Blasquez já era nossa parceira. E hoje está brindando, então, né, com esse mimo, que claro, nós não sabemos o que é, né? Sim. Um mimo, e olha só, quem está acompanhando a live e que colocar agora corretamente o endereço, o nome das duas ruas, das duas lojas da Óptica Blasquez. Aí existe duas ópticas Blasquez. Então, o nome das duas ruas onde ficam leva esse presente. Maravilhoso. Que legal, né? Vamos deixar aqui. Olha aí a óptica. Quem vai cuidar? O Danilo que vai cuidar lá para nós, para a gente saber quem é o sortudo ou a sortuda. Eu também, de vez em quando eu dou uma acompanhada aqui, por isso que eu estou olhando aqui. Isso. Né? Tá? Primeiro que disseram, então a gente já coloca o nome aqui e retira aqui contigo, depois pode ser, né? Pode ser, sim. Ótimo. Fica bem tranquilo, né? Mas eu já tenho aqui uma pergunta. Longevidade, saúde na terceira idade e qualidade de vida. Os idosos hoje têm mais vitalidade que os antepassados, né, doutor Maurício? Sim. Pode falar um pouquinho por quê? Por que hoje mudou essa... Não, com certeza. É extremamente importante e a gente chama isso de a expectativa de vida, né? Ela aumentou, né? Assim, os métodos de diagnóstico, eles aumentaram, evoluíram com o passar do tempo, né? Então, como nós conseguimos, através dos exames, fazer os diagnósticos mais precoces, a gente conseguiu tratar também. Então, assim, realmente, como eu falei anteriormente, a questão da prevenção era extremamente importante. Mas a partir do momento em que você consegue dar um diagnóstico, por exemplo, na VidaCard a gente consegue fazer hoje em dia as ecografias, né? Os aparelhos de ultrassom, né? Eu realizo ultrassonografia músculo-esquelética, o Dr. Fernando também. Então a gente consegue, através do diagnóstico precoce, já realizar algum tipo de tratamento. Então isso fez com que aumentasse a expectativa de vida, né? Você já está conseguindo tratar o idoso, por exemplo, que tem uma alteração degenerativa, uma artrose nos joelhos, por exemplo, né? Se você consegue tratar, você facilita com que esse idoso ele não fique restrito de movimento, né? Ele tenha mais locomoção. E hoje já é sabido que realmente o idoso que é acamado, que fica na cadeira de rodas, ele tem mais dificuldade de locomoção, ele perde a expectativa de vida, né? Tende a viver menos, né? Então você conseguindo fazer um diagnóstico precoce, conseguindo fazer o tratamento com que esse idoso ele se movimente, né? Isso aumenta muito a expectativa de vida, né? E qual seria, assim, algumas dicas para essa qualidade de vida, para ele poder não ficar acamado e tentar viver de forma melhor? Acho que essa é a pergunta mais importante, né? Como viver melhor, né? A gente hoje pensa em vários métodos, né? A gente pensa muito na questão da alimentação saudável, né? Evitar alguns hábitos, né? Ou pelo menos tentar equilibrar esses hábitos, né? Eu diria que uma atividade física de rotina, né? Com um bom método de tratamento implementado, seja a fisioterapia, seja o pilates, ou até mesmo as infiltrações articulares, né? Hoje você consegue fazer alguns métodos de infiltração, por exemplo, né? Um ácido hialurônico bem indicado para o paciente, você lubrifica aquela articulação e tende a ter mais facilidade para o movimento, né? Então eu diria que hoje um método preventivo como a boa atividade física, né? É associado a hábitos saudáveis, né? Com um bom método de tratamento quando necessário. Então, assim, é multifatorial. Cada um com a sua porcentagem ali, sendo bem aplicado, esse idoso ele tende a viver bem. Não tem como a gente dar uma fórmula certa, né? Eu diria que tem que ser um pouco individualizado. Eu acho que outra qualidade da VidaCard que eu consigo ver lá, através do trabalho da Ana Kátia, Dr. Charles, é que a gente consegue individualizar muito o atendimento ao paciente. A gente tenta fazer um atendimento voltado para cada um, né? Não há uma fórmula para... Personalizado. Com certeza, tem que ser personalizado. A gente tem que fazer um atendimento voltado individual, né, para conseguir chegar a um bom resultado. Que é esse paciente ele ter mais qualidade de vida e conseguir viver melhor, né? Com certeza. Para todos nós isso, né? A gente pode chegar lá aos 90 anos, 100 anos, mas é importante que a gente chegue com qualidade, né? Com sanidade, com qualidade, com saúde, né? O melhor possível. Eu acho que isso é o mais importante, com certeza.
Não sei se o doutor Charles quer acrescentar, com certeza, alguma coisa. Pode participar aí. Vamos embora. A questão que o doutor Arcoverde falou em relação à qualidade de vida, realmente ela não começa não só em casa, ela começa onde esse paciente está sendo tratado. Quem é o profissional? Eu vou puxar outra vertente, mas está dentro do nosso contexto, né? Sim. Quem é o profissional que está tratando? Quem são as pessoas que estão recebendo aquele idoso? Como aquele idoso chegou a esse profissional? Isso é um fator fundamental, né? Porque eu digo assim, eu sou fã do Vida Card, né? A gente trabalha ali já há 2 anos, né, Ana? Já, né? E eu digo sempre assim, que é a minha segunda casa e minha terceira casa e meus outros trabalhos, né? Mas eu digo assim, no sentido de você se sentir, eu como profissional me sinto confortável. E eu digo assim, se eu me sinto confortável e não entro em um lugar que eu não me sinto oprimido, desrespeitado, me sinto confortável, e o paciente vai se sentir assim também. Porque aí a gente eu vejo, inclusive na carta testemunha disso, que a gente não chega a reclamações de pacientes serem tratados mal, né? Começa daí, da porta de entrada, vamos dizer assim, né? Para até o paciente chegar no médico, em quem vai tratá-lo. Depois, claro que a questão da qualidade de vida, certo? Do acolhimento, de uma vida que não esteja pautada no sedentarismo, porque realmente o idoso ele tem a tendência de viver no sedentarismo porque se aposentou ou é aposentado, né? E tem múltiplas comorbidades. Esse idoso ele tem doenças em coluna lombar, ele tem lombalgia, ele tem artrose, né, e outras patologias ósseas. E esse idoso ele precisa ser encaminhado para um profissional competente. E esse profissional ele vai passar o tratamento, ele vai dar esse suporte, mas na minha visão, essa qualidade de vida ela tem que vir realmente da família. A família vai dar a condição a este idoso, né, de que esse idoso ele precisa-se de uma infiltração, a família tem que estar presente. Não é isso? É importante o familiar ter essa visão ampla de que terceira idade não é o fim da vida. Na minha visão, o fim da vida, para qualquer um de nós, é no momento que for a nossa chamada de sair desse plano aqui, né? Nós não podemos olhar o idoso como fim, porque essa visão, inclusive esta visão tem até em profissionais da área de saúde, de cognominar o velho ou a velha. Tá? O respeito de você lidar com o idoso e você chamá-lo pelo nome, né? Você chegar nesse idoso, conseguir, né, entrar na vida desse idoso de uma forma social, de uma forma, eu falo espiritual, porque nós não somos só matéria, nós somos espírito também. E é preciso ter você tem que ter esse tato, essa sensibilidade para você ter o poder de convencer esse idoso a fazer a educação física, ir para uma natação, ir para uma caminhada, certo? Desse idoso sair de casa e ter o direito de ter uma vida social, né? de buscar, né, alguma coisa que vá deixar essa vida que já está com 70, 80 anos, ou até 90 anos, que eu atendo idoso no Vida Card, que tem 96 anos. Né? Eu tenho uma idosa que eu atendo ela, que ela tem 97 anos de idade. Mas os filhos dão tudo a ela para ela ter a qualidade de vida. Ela tem ortopedista, ela tem Dona Zeli, que mora ali nos trilhos 96 anos de idade, mora só, que 96 anos de idade está muito bem tratado. Você entendeu onde é que a gente quer chegar? É você pegar, você que está nos assistindo, você dar essa qualidade de vida para o seu idoso, certo?
Porque a partir do momento que você condiciona o idoso a ter essa qualidade de vida, porque isso daí a gente sabe que envolve finanças também, claro, né? A gente sabe disso, mas que esse idoso possa ter a condição de chegar nesse atendimento. Aí o que é que acontece? Aí eu vou para o lado social. Tem idosos que eu atendo que tem 10 filhos, 9 filhos, mas às vezes um filho só toma conta daquele idoso. Interessante colocar isso aí. Sim, um filho só, quando se poderia fazer uma junção de todos e não ficava pesado para ninguém. Eu atendi uma família de um idoso em outra cidade. Não foi lá em Recife, mas foi em outra cidade, né? E a mãe deles, que eram 10 filhos, são 10 filhos, ela estava com 87 anos de idade. E para a consulta foram 5 filhos. Né? E isso faz mais ou menos 1 ano e meio atrás, inclusive essa idosa até já não está mais entre nós, né? E uma filha disse assim: eu não posso cuidar dela. Olha o drama para aquele idoso ali na frente dos filhos e tudo. O outro disse: eu também não tenho condições, porque aí começou a fazer desculpas, e eu ouvindo ali, como médico, escutando, vendo aquele relato social na minha frente, sem poder fazer muitas intervenções, porque era uma coisa que a gente também não pode entrar muito naquele ambiente, né, familiar. E a minha pergunta foi: e vocês querem fazer o que com ela? E a idosa ouvindo tudo aquilo. Certo? Aí ali eu pedi para depois todos saírem, ficou apenas uma filha que cuidava dela, a gente conversou, tudo. E essa idosa, ela, os últimos dias de vida dela foi uma instituição. Certo? Então, eu não sei, eu não sou juiz de ninguém para dizer até que ponto você pôs, por que você pôs. Existem casos e casos e casos e casos. Mas eu trago a consciência de cada um que a minha visão, que nós temos a obrigação de cuidar de quem cuidou de nós. Nós temos a obrigação. Claro que isso existem vários fatores, várias situações que a gente não está aqui para julgar, mas nós temos esta obrigação como pessoa, como filho. Eu tenho uma mãe de 70 anos, 77 anos, e eu estava com uma cuidadora que cuidava dela sábado e domingo, porque minha irmã ficava em casa. E eu liguei para minha mãe faz umas 2 semanas e falei com ela, e vi que havia um vácuo no olhar. E aquilo me deixou muito assim, triste e preocupado, porque aí eu liguei para minha irmã: vamos resolver o seguinte, eu vou colocar uma cuidadora aí contigo, tu vai colocar uma de noite, vou colocar uma de dia, a gente vai dar um jeito, ela não pode ficar só. 3 semanas depois, ela está sorrindo, ela já tinha tido cuidadora, só que, sabe, cuidador é muito complexo, às vezes um dá certo, outro não dá certo, e tem toda essa coisa dessa dinâmica de lidar com o idoso. Aí, essa Deus está dando certo, já vem com ela. Então, isso também é qualidade de vida, você cuidar do seu idoso, né? E já vi casos de familiares dizendo assim: não, nós não vamos colocar numa instituição, nós vamos pegar o salário dela ou dele e vamos botar um cuidador e vamos cuidar de dentro de casa. Porque nós estamos lidando com um humano que tem sentimento, que tem emoção, que sente tristeza, que deprime, que vai se sentir só, que tem medo de morrer só. Já passou por tanta coisa. Já passou por tanta coisa, já criou os filhos, teve todo aquele sacrifício para colocar o pão na nossa mesa. Então, isso também é qualidade de vida. Para participar aqui, dar um testemunho, né? Quando o senhor fala que às vezes os filhos não cuidam das mães, eu tenho um ditado que uma mãe cuida de 15 filhos e 15 filhos não cuidam de uma mãe. Muitas vezes há essa inversão de valores. A mãe cuida 15 filhos, e às vezes tem 15 filhos e ninguém quer cuidar da mãe. Isso faz parte. Bom, eu tenho a minha mãe com 93 anos
e só eu cuido dela. Aliás, ela cuida de mim, porque ela faz tudo para mim. Graças a Deus, uma pessoa saudável. O Gabriel Gonçalves acertou a pergunta, mas teve gente que respondeu, só que responderam, mas não colocaram os números dos prêmios. O Gabriel respondeu os 2 endereços e colocou o número da empresa. Gabriel Gonçalves, está aqui. Esse brinde eu acho que vão retirar amanhã lá, né? Isso, Vida eu Car. acho que aqui na Capeza. Pode ser aqui? Pode ser, vocês têm que decidir, né? Bom, mas assim, ó, o próximo brinde agora a Ana Cátia vai anunciar ali, depois eu vou passar para os nossos convidados aqui, o Dr. Maurício, que vai falar um pouquinho a respeito da doença, uma das doenças do século, que é a coluna. Né? Todo mundo tem problema de coluna, inclusive eu. Bom, mas assim, ó, agora a Cátia vai fazer mais uma pergunta para sortear mais um brinde. Nós temos brindes valiosos aqui, muito importantes. Bom, gente, mas você tem que dar a resposta e compartilhar a nossa live. Dá a resposta e compartilha a nossa live. Cátia, o que você vai fazer agora para sortear mais um brinde agora aí? Olha aí. Temos aqui um kit lá da Veterinária Dota, que também é a nossa parceira. Um kit? Um kit. Olha, vem vários utensílios aqui, ração, boné, necessaire, enfim. Olha, bom, é um kit completo. É um kit completo. Vai sortear esse agora? Agora vamos sortear esse. Tá. Esse aqui é simplíssimo. Quem agora acertar qual é um contato, o número do telefone da Veterinária Dota, Tá, então, leva esse kit. quem só responde o telefone da Veterinária Dota. Só isso vai ganhar. Só isso, só responde no telefone, mas tem que compartilhar. Imagina. Que pena que eu não posso participar, porque olha... Tá bem. Olha, Bom, tem até uma bolsa. tá Gente, certo. tá Vamos dar continuidade, Cleusa? Eu não sei, Obrigada, acho que... Daniel. E a equipe da Veterinária Dota, né? Um abraço, Daniel, para ti que está nos acompanhando, com certeza, e toda a equipe lá, pelo excelente atendimento. Que bom. Cleusa, eu acho que eu falava ali a respeito da questão de problemas de coluna, né? Eu acho que todos nós temos problemas aí, e eu vou deixar para o doutor Maurício trata de responder. lesões, de traumas. E uma coisa que me preocupa muito, e aqui no nosso Alegrete, em função de motoboys, como tem acidentes de motos, né? Então esses traumas que acontecem, luxações que a gente sabe, né? É uma agressão no físico e quando cai uma moto que se acidenta é no chão, né? Então os traumas, ou luxação, isso aí acontece, né? E quebraduras ligaturas, dias? Na verdade, ligamentos, né? Ligamentos. Realmente, assim, muito importante. A gente vê bastante na cidade. Acho que é importante falar assim, os acidentes, tanto de carro quanto de moto, as estatísticas mostram que a maioria deles é evitável, né? É importante muita atenção e a proteção devida, seja capacete, uso de cinto de segurança, né? Acho que é importante dizer isso. Os acidentes de motocicleta automobilístico variam muito de acordo com a energia do trauma, a velocidade em que esse condutor está seguindo. Sim. Eu digo isso pelo seguinte: quando eu vejo uma fratura, por exemplo, uma fratura de tornozelo, uma fratura de fêmur, quando a gente vê um fêmur para quebrar, ele tem que ser uma energia muito forte. Então, quando chega um paciente que fez uma fratura de fêmur, eu normalmente imagino assim, que ou foi uma queda alta, ou ele estava numa velocidade um pouco mais avançada. Então, realmente, assim, os tratamentos, na maioria das vezes, eles são cirúrgicos, né? A gente tem que fazer uma intervenção cirúrgica, um uso de material de síntese, né? E é extremamente importante. Outro assunto, eu sei que foi citado também, que são os problemas de coluna, né? Mais comum do que as fraturas são os problemas de coluna hoje em dia, tá? Eu acho que é importante dizer assim, a dor na coluna, na maioria das vezes, ela tem tratamento, né? Acho que 99% das vezes ela é evitável se feito o diagnóstico correto, tá? O diagnóstico mais comum é a dor muscular. É simples dizer isso, né? Assim, porque a maioria dos pacientes pensa que a dor lombar ela é uma hernia de disco, ela é uma osteoporose, por exemplo, mas na maioria das vezes é uma dor muscular. A gente não precisa tratar de uma forma de fazer exames extremamente complexos, né? A gente não tem que pedir ressonância magnética para todos os pacientes.
A gente tem que fazer um bom exame físico, né? Examinar, conversar com o paciente, né? Como o Dr. Charles aqui comentou, é extremamente importante a gente ouvir o que o paciente tem a dizer. A gente tem que saber o que esse idoso, esse paciente, ele fez durante a vida dele. Eu tenho algumas pacientes ali na VidaCard que trabalharam a vida inteira costurando. Daí eu logo já penso assim, eu penso na posição que essa paciente ficou, o movimento repetitivo que ela ficou fazendo ali durante mais de 40 anos, né? Então, isso para mim, o diagnóstico ele foi fechado. Né? Então, assim, eu preciso fazer exames extremamente complexos para essa idosa, colocar ela dentro de uma máquina de ressonância magnética durante 40 minutos? Talvez eu não precise. Né? Talvez eu precise ouvir o que ela tem a dizer. Clinicamente, a gente precisa tocar no paciente, entendeu? Tem que examinar ele. Né? Não adianta a gente hoje, ainda mais a gente estando na fronteira, eu vejo tanto ali na VidaCard quanto no Hospital Militar, né? A gente está na fronteira, a gente tem que examinar o paciente, tocar no paciente, escutar o que ele tem a dizer, para a gente direcionar muito bem o exame que a gente está pedindo. A gente não tem todos os exames de uma capital, por exemplo. Ou, caso a gente peça um exame, né, a gente vai colocar esse paciente numa estrada para Santa Maria ou para Porto Alegre para fazer um exame complexo. Ele vai ficar ali 4, 5 horas na estrada, fazer o exame para depois voltar com o exame, né? Então, assim, isso tem que ser muito bem selecionado, né? As patologias de coluna, elas realmente são as mais comuns. Eu digo o seguinte, que eu falo para os pacientes que têm algum problema na coluna, que é um tratamento que ele é bem multifatorial. O paciente ele tanto usa medicação, quanto faz o procedimento, né, de fisioterapia, ou quiropraxia, ou liberação miofascial, quanto ele precisa em algum momento entender que ele vai ter que retornar a alguma atividade física, porque a crise da dor de coluna, ela vai acontecer com todos nós. Quem aqui nunca teve a coluna travou, né, Dr. Charles? Que a gente escuta bastante. Então, eu converso muito com os pacientes que, infelizmente, foi a primeira crise de coluna. Né? Todo mundo vai ter ali uma sobrecarga, fica muito tempo sentado, muito tempo em pé, ou faz uma viagem muito longa e desenvolve uma crise. Então, é importante a gente fazer o tratamento, usar a medicação, mas é importante também explicar para o paciente como ele vai agir na crise. Né? Então, assim, qual medicamento ele vai usar. Ele não precisa necessariamente correr para um atendimento na UPA, ele pode ficar em repouso durante os dias, marcar uma consulta ali com a gente na VidaCard, que a gente consegue fazer esse tratamento contínuo para ele, entendeu? Então, realmente, assim, os dois temas, tanto a dor na coluna, né, quanto essa questão dos acidentes automobilísticos, né, a gente consegue fazer esse atendimento ali. Né? Ainda não temos uma emergência, né, Ana Cátia? Não sei se futuramente, com o desenvolvimento ali, a gente consegue ter uma clínica, né, com um atendimento maior, né, talvez, acredito que seja um plano futuro aí, né, mas eu acho que são dois temas que a gente consegue, dois diagnósticos, né, que a gente consegue conduzir bastante ali na clínica. Eu acho que esses pacientes, o Dr. Charles, ele também consegue palpar bastante essa dor na coluna, né, também tem essa dificuldade diagnóstica, né. Realmente, quando que o senhor vê que essa dor na coluna, ela não é somente uma dor muscular, por exemplo? Porque qual é a experiência que o senhor tem ali? O senhor vê que a maioria dos pacientes, ela é uma dor muscular, é um problema ósseo? Como é que o senhor vê esse caso normalmente assim? Quando eles chegam no consultório, a consulta, que eles referem dor, a primeira coisa que eu achei interessante do Dr. Arcoverde falar foi os fatores sociais, né? O paciente em que ele trabalhou. Né? Aí vem pacientes do campo, que viveu a vida inteira trabalhando no campo, vem costureiras, vem domésticas, pacientes que trabalhou a vida inteira como empregada doméstica, como diarista, né? E pacientes novas também, né, doutor? Sim, porque tem pacientes que são novas, que elas trabalham como diaristas e que referem para nós, né? Nos falam daquela dor crônica, da lombalgia principalmente, né? Da dor lombosacra, a cervicalgia, a dorsalgia, ou seja, todas essas dores que são divididas na coluna vertebral. E o que eu acho interessante, que na minha visão, assim, em algumas experiências que eu já percebi, existem os fatores também emocionais. Porque a depressão também causa dores, né? Claro que
os fatores físicos eles são bem mais superiores mesmo, quando o histórico, ele tem o paciente tem um histórico da sua vida, no caso laboral, né? Foi de carregar peso, bastante esforço físico, né? Trabalhar encurvado, enfim. Claro que isso deve pesar muito. E também os fatores fisiológicos, né? Porque a gente sabe muito bem que o idoso ele perde massa muscular, ele perde massa óssea, né? Que acontece muito isso. Até por conta daqueles processos degenerativos que ocorrem no idoso, né? Que a gente também sabe que existem esses fatores que estão ali. Predisponente a gente ver aquilo no paciente. Só que eu já vi muitos casos de questões emocionais. Porque por atender a saúde mental do Vida Card, então a gente percebe que nós lidamos com muitos fatores emocionais e que chegam com dores na coluna, dores ósseas assim, que a gente fica, quando a gente começa a tratar realmente emocional, minha dor reduziu mais, né? Claro que não deixa de ter alguma patologia óssea, mas esse fator também é muito importante. E um fator que eu quero abrir já o gancho, para a gente falar que é importante tanto para a minha área quanto para a área do Dr. Arcoverde, é a questão das quedas do idoso. Né? Porque o idoso, a queda ela é tão perigosa para o idoso que inclusive tem estudos atuais que 80% das quedas em mais ou menos um ano levam à morte do idoso. Né? Não é a queda em si, mas são os fatores que a queda vai provocar. Se o idoso leva uma queda e tem uma fratura óssea exposta, ele pode morrer de novo. E se esse idoso ele tem um acidente e ele fica imobilizado numa cama, ele vai ter outras patologias, ele pode ter escaras, pneumonia, exatamente, pneumonia comunitária, certo? Ele vai deprimir, tá? Ele vai ter outras patologias que vão se associando àquela situação clínica que ele está passando. Então, o que a gente hoje aconselha, e a gente sabe que existem fatores como Alzheimer e outras doenças, né, psicossomáticas também que o idoso tem, labirintite, doenças na coluna, e que o que é que acontece? É preciso, na minha visão, doutor Maurício, o paciente ele tem que ser levado sim, né? Ele tem que ser levado sim a 2 vezes ao ano num ortopedista, num traumatologista. O idoso precisa ter. Ele precisa ter esse atendimento multidisciplinar. Tá? Precisa se levar, vai no traumato, o traumato vai avaliar, o ortopedista vai avaliar a situação desse paciente, para que ele tenha um acompanhamento, vamos dizer assim, tem uma musiquinha aqui que está... É um mosquito que eu acho. Não sei o que é, mas já saiu. Já. Ele está querendo participar, mas ele não pode, porque são humanos. Então o que é que acontece? Esse paciente ele precisa ser levado ao cardiologista, levado ao psiquiatra, né? Levado ao cardiologista, levado ao psiquiatra, enfim. Ele precisa ser tratado de uma forma multidisciplinar, né? Precisamos ter essa visão e essa mentalidade de, quando for necessário, mandarmos esse paciente para o fisioterapeuta, né? Alertar esse paciente, familiar desse paciente, que ele precisa fazer uma fisioterapia, uma hidroginástica, certo? Isso é importante. Então, fechando, né, a pergunta do nosso doutor Maurício, que nós precisamos fazer tratamentos aliados, certo? Essas alianças, elas precisam ser feitas entre os profissionais médicos, psicólogos, fisioterapeutas, sem egos. A gente não precisa ter egos, a gente precisa pensar no bem-estar do paciente, porque a ciência da saúde, ela tem que ser uma mão entrelaçada com a outra. Né? Aí a gente precisa o quê? Esse atendimento multidisciplinar, ele vai trazer o quê? Qualidade de vida para esse paciente.
Muito bem. Doutor Maurício, e a questão do sobrepeso, nós não podemos deixar de falar, porque eu vejo a nossa sociedade, né, com bastante obesidade. E essa obesidade, nós somos sabedores que ela interfere, né, fisicamente, né, e psicologicamente, em todos os sentidos ela interfere. Mas isso para a coluna é um problemão, né? Então, o que o senhor... Bom, quando eu abordo esse assunto, é um assunto delicado, né? Porque quando você usa o termo, é um diagnóstico, né? Que tá aí. Acho que nós vamos ter que tirar. Está seguindo o microfone, né? O diagnóstico de obesidade, ele existe, né? Eu tento usar o termo para o paciente, eu chamo de doença metabólica, né? Para o paciente, ele também não, às vezes ele não se sentir ofendido, né, doutor Chagas? Porque a gente fala obesidade às vezes, né? Às vezes esse paciente acha que você está chamando ele de obeso. E às vezes assim, às vezes é uma questão de qualidade. Você quer tentar passar isso para ele, mas na verdade, às vezes o paciente entende que você está ofendendo, chamando como se ele tivesse... E é um tema que precisa se tratar. Sim, exatamente. É uma doença. Né? Ele tem uma patologia osteometabólica. E realmente, assim, os estudos eles dizem que as patologias articulares elas existem, elas são maiores nos pacientes que têm como obesidade, por exemplo, porque você tem mais carga, né? A coluna lombar, ela não é a mais comum no paciente obeso, tá? O paciente obeso, ele costuma ter uma sobrecarga maior nos joelhos, por exemplo, no tornozelo. Então eu vejo no consultório, eu vejo que esse paciente que tem um sobrepeso, ele costuma ter mais dor nas articulações do joelho e tornozelo. Tá? Só queria complementar antes um comentário que o Dr. Chagas falou aqui sobre as fraturas, né? No idoso. Realmente, assim, o risco de queda, né? O idoso, ele, no último consenso agora que saiu na Sociedade de Ortopedia, realmente a maior forma de você evitar que o idoso tenha uma fratura é minimizar o risco de queda. Então, por exemplo, o calçado que esse idoso usa, né, a forma dele caminhar dentro de casa, pode parecer besteira, mas até deixar uma luz acesa à noite para ele poder ir ao banheiro. Importantíssimo. Entendeu? Isso realmente minimiza o risco de queda, porque acontece muito. Realmente, o idoso ele acorda à noite para ir ao banheiro, às vezes umas 2, 3 vezes. Né? Outra coisa importante, doutor Maurício, é a questão do uso de benzodiazepínicos. Sim, à noite. Benzodiazepínicos, principalmente à noite. Não que seja proibido, claro. Eu falo de benzodiazepínicos porque, como eu lido com saúde mental e vida carne, então assim, a gente, e atender outros lugares também, a gente sabe o quanto o idoso ele corre risco quando ele está tomando benzodiazepínicos à noite. Então, assim, é preciso ter muito cuidado, porque às vezes o familiar quer que o idoso, ele não está dormindo, aí pega um diazepam de 10 miligramas dá para esse idoso. Esse idoso é muito comum, né? Sabe que é comum. Eu não sei porque ele caiu. A gente pergunta, mas o que foi que você administrou dele? Porque geralmente eles têm um si necessário, né? De um benzodiazepínico, que às vezes a gente passa. Se tiver uma crise de ansiedade exacerbada, vai fazer 0,25, enfim, aí orientamos, mas o familiar quer que o idoso durma, então vai lá e você deve procurar um profissional que possa atender e que possa lhe orientar quanto você deve. Inclusive saiu até agora um consenso na geriatria que até a reposição de vitamina D, hoje nós já não estamos mais, para o idoso acima de 60 anos, não estamos mais deixando 50 mil unidades. Estamos começando paulatinamente com 7 mil unidades esse tratamento de vitamina D, porque foi provado que ele provoca tonturas nos pacientes e risco de quedas. Então, assim, é um estudo que já foi randomizado que esses pacientes, eles, por tomar vitamina D, acima de 50 mil unidades, uma vez por semana, riscos de quedas. E outros remédios que também provocam quedas. O cuidado de quando for administrar, né? Antihipertensivos também, né? Eu sempre oriento aos familiares, o paciente toma o antihipertensivo e toma diurético, então verifica a pressão desse paciente diariamente. Você tem que ter um kit na sua casa, você está lidando com um ser que tem muitas fragilidades, que pode ter uma hipotensão postural e você sem ver,
né, sem você medir a pressão desse paciente, ele pode ter uma hipotensão, levar uma queda, ter um traumatismo craniano. Eu atendi uma paciente faz umas 2 semanas, que ele está muito bem agora, aquela que eu mandei para, mandamos para... Isso, que foi a paciente, acho que você sabe quem foi. Sim, sim. Tá. E essa paciente, ela levou uma queda, possivelmente foi o uso de algum remédio que ela estava tomando. Eu não sei se era benzodiazepina, o familiar não quis me falar, mas ela levou uma queda e chegou no VidaCard, relatando para mim a queda, estava com uma forte dor de cabeça, né, com uma cefaleia bem assim, bem terrível, estava assim, totalmente assim, desorientada, perdendo até quase, sem conseguir quase enxergar. Eu disse, mas levou uma queda, vai ter que fazer uma tomografia. Mandei para o militar, porque ela era uma paciente que tem direito ao FUSEX. O colega que estava lá, eu solicitei, pedi a ele que ele mandasse para fazer uma tomo lá. Resultado, ele estava lá com hematoma subdural. Foi transferido para Porto Alegre. Tá? E tinha um histórico de aneurisma, rompimento de aneurisma, né? Então, assim, tudo provocado, possivelmente, pela queda. Então, olha o quanto a queda é perigosa para o idoso, né? Com certeza. Nós vamos aqui colocar o nome, acertou, do kit da veterinária Dota, é a Alessandra Vargas. Então, a Alessandra pode vir pegar aqui conosco amanhã a premiação, olha só. Ela acertou o contato com a veterinária Dota. Contato da 3421 3233. Alessandra, amanhã você pode pegar aqui. Isto, assim como que acertou da... Exatamente, da ótica Velasquez também. Gabriel Gonçalves, da ótica. Da ótica, que anotem para mim, por favor, Paulinho. Gabriel, os dois, né, que já ganharam. E vamos fazer uma premiação já, porque o tempo está correndo e a gente... Bom, vamos deixar esse aqui gostosérrimo, vou deixar por último, Cleusa. Tá bom. Vamos nesse aqui, que aquele ali é de comer, então senão o pessoal já vai sair da live para comer. Então nós temos aqui, olha só. Mais uma premiação, pessoal, ó. Aldeia Mística, ainda tem mais uma premiação. A Aldeia Mística são 2 prêmios, então são 2 perguntas. Para um prêmio, qual é a pergunta? O endereço da Aldeia Mística. Qual é o nome da rua onde fica a Aldeia Mística? Quem não conhece, Cíntia Fragoso deve estar nos acompanhando. Um abraço, minha amiga, obrigada pelos brindes, nossa parceira também, nossa usuária do VidaCard. Então, 2 incensos maravilhosos, incensos naturais, gostosos, um uso muito. Então, uma pergunta é o endereço da Aldeia Mística e a outra, o Insta da Aldeia Mística. Qual é o Insta que a gente quiser? São 2 presentes. O endereço alguém já colocou, Venâncio Aires. 447. Quem acertou? Larissa de Conte. Alice? Larissa de Conte. Larissa. Então, um já é teu, Larissa. Está aqui. Nós, Paulinho, por favor. Um da Larissa. E agora, falta o Insta. O Instagram. O Instagram da Aldeia Mística. E leva o outro brinde. Vamos ter esse. Eu botei mais um brinde, né, Ana? Tem mais uma entrega de um brinde. Eu acho que é um lanche. Meu Deus. Maravilhoso. Coisa boa. Tá bom. Doutor Maurício, tem alguma dica para os cuidadores? Ou vamos deixar assim no geral, tanto para o Maurício como para o nosso geriatra, né? O Charles. Tem alguma dica para os cuidadores de idosos? Você quer começar? Pode falar. Bom, com certeza, né? Assim, é importante hoje o cuidador ele tem que ter algum conhecimento, né? Para poder saber como vai agir com esse idoso. Eu diria que não há mais importante do que o conhecimento, acho que foi como o Dr. Charles falou aqui no início, né? Eu acho que ele tem que ter empatia ali pelo idoso, né? Então realmente a gente vê que não é só a gente ter um cuidador ali que está se responsabilizando, você tem que ter uma pessoa que se importa, né? Que trata como um ser humano ali, né? Então acho que seria o primeiro comentário que eu diria é alguém que com esse lado, com esse coração grande ali para poder cuidar. O segundo realmente seria alguém que seja especializado, que entenda um pouco. Normalmente o profissional que faz isso é um técnico de enfermagem, né?
que tenha pelo menos algum conhecimento ali sobre essa questão tanto as medidas iniciais de alimentação, de troca de fralda quando necessário, né? Assim como algumas atividades ali que ele pode fazer com o idoso, né? Então, normalmente a gente vê um profissional ali, um cuidador que tem essa formação em técnico de enfermagem, né? E consegue dar essa atenção devida, né? Mas eu acredito que provavelmente o Dr. Charles consegue dizer melhor. Ele tem mais, o senhor faz as visitas domiciliares, né? E orienta bastante como o cuidador ele tem que agir ali diariamente, né? Isso que o Dr. Maurício falou é muito importante. O fator fundamental para o cuidador de idoso não pode ser o financeiro. O financeiro é uma consequência de todo o trabalho, de qualquer profissional, né? Ele precisa ser um profissional que seja qualificado, ele precisa ser um profissional que seja preparado e ele precisa ser um profissional que tenha tanta qualificação quanto o talento de fazer. Porque lidar com o idoso já é o fator fundamental, saber lidar com ele. A gente sabe que tem toda essa dinâmica de você lidar com o idoso. Que você vai ter que ter paciência, você vai ter que saber lidar com esse idoso, porque esse idoso, na verdade, ele é vulnerável a tudo, a quedas, vulnerável a fatores emocionais. Esse idoso ele pode ser um idoso agressivo por conta da patologia que ele já tem, tá? E pode ser um idoso psiquiátrico, pode ser um idoso oncológico, né? Que é assim que eu faço home care, né? Tanto pelo VidaCard quanto pela clínica que eu tenho, a gente pelo espaço clínico, então a gente faz visitas e eu chego até pontuar às vezes alguns cuidadores, de uma forma, claro, educada, obviamente, mas eu chego a exigir e dizer, não, olha, isso aqui tem que ser assim. Você está cuidando, você não vai administrar medicamento para esse idoso. Se você não tem o técnico, você não pode, né? Isso também é um fator bem importante. Não discriminando o cuidador, mas é preciso que esse cuidador ele faça o papel dele, porque se acontecer alguma coisa com o idoso, juridicamente esse cuidador, legalmente ele não pode administrar a medicação. Isso acontece muito dentro dos lares. E os familiares, o remédio dele é tal, é isso. E não que ele não possa, o que eu falo de administrar é injetáveis e outras coisas que a gente vê, que realmente não tem como, foge da função, né, do cuidador. Então, essa questão aí de cuidar é muito mais além do que a própria palavra, sabe? Muito mais além. Porque você vai substituir o familiar. Você vai substituir a filha, que vai viajar. Você vai substituir o marido que não está. E a gente já viu por aí, vídeos rodando do cuidador batendo no idoso. Não sabe aonde foi, né? A gente não diz, mas eu já vi coisas que eu fiquei chocado, sim. Tava no rosto, de empurrão, fica quieto, já te falei isso e aquilo para tu dormir. Então, quando você for contratar um cuidador, você precisa saber, você precisa ter referência. É importante, né? Nós estamos, Ana sempre é minha parceira, né? A gente sempre, eu penso uma coisa, Ana complementa, ela pensa uma coisa, a gente vai se ajudando outra, a gente está pensando, estamos organizando já um curso de cuidador, né? Porque a gente já tem idosos e, enfim, já tem toda essa prática aí. E ainda não estamos com o curso totalmente, não colocamos ainda em rede nem nada, mas a gente está organizando, já temos quase tudo pronto. E a gente vai depois falar das inscrições, né, futuramente sobre isso. E precisamos realmente preparar pessoas. Até tem estatística, né, doutor, na conversa da clínica que a gente teve, né, lá no Centro Empresarial. Nós trouxemos, eu não sei qual foi do
não lembro qual foi das meninas que trouxe 2050, que nós vamos ser 60%. Sim. O nosso país ele vai ter mais idosos do que a Itália. É estatístico isso. Porque a situação econômica do mundo não está fácil. Eu não estou puxando assim a questão política, eu estou falando da questão financeira mesmo. A moeda está escassa, as coisas estão caras em todo mundo, né? E as pessoas não querem mais ter 3, 4, 5 filhos, 2 filhos e às vezes até um filho, a pessoa já quer. E às vezes ninguém quer filho, né? Aí, exatamente, né? Então o que é que acontece? A gente vai ter idosos aos montes, gente. Né? E esses idosos precisam ser o quê? Cuidados. Acolhidos, né? Abraçados, entendeu? E isso daí a gente percebe que existe uma estatística que está gritante. Daqui a pouco nós já temos Alegrete, por exemplo. Vamos falar de Alegrete. Gente, a gente que trabalha na rede pública, tu sabes, né? O que nós recebemos de idosos? Muito idoso nós recebemos, né? Que a gente vê assim, o idoso chega para nós completamente lotado de enfermidade, de patologias, né? E a gente vê que o SUS, ele com todas as dificuldades que existem, né? De demandas e tudo, eu sou defensor do SUS também, porque a gente vê que o SUS, a gente trabalha e vê o quanto faz, né? O trabalho que o SUS aqui em Alegrete faz. Porque eu trabalho, eu não posso ser injusto, né? Do que a gente tem aqui do pessoal da saúde, que a gente manda o paciente, temos a resposta, é verdade, né? Dentro de uma questão pública, né? Eu pelo menos eu não posso dizer assim, mandei um paciente e o especialista não quis ver, não. A gente tem bons especialistas que também, graças a Deus, porque tem um paciente que pode ir numa clínica particular e tem um que não pode mesmo. O paciente chega para nós, nós temos a cartela de medicamentos que a gente pode passar para o paciente e ele diz, só me passam remédios que tem na farmácia popular, né? Que eu não posso comprar. Aí onde é que entra a solidariedade? Aí eu vou falar nada de conflito de interesse, mas o que a gente recebe do pessoal do laboratório também. Sim. Sem falar em laboratórios, mas assim, o que ele nos passa, o que a gente junta de remédio para dar para o paciente. Bom, eu passei uma experiência com a mãe de um paciente que ele toma aripiprazol, que é R$ 179 a caixa. E ele toma 2 comprimidos ao dia. E um dos colegas conseguiu para mim 30 caixas. E eu dei de presente a essa mãe 30 caixas. Essa mãe chorava de alegria. Porque ela dizia, doutor, agora eu vou poder comprar uma roupa, uma coisa para ele, né? Porque ele tomava aripiprazol e tomava, se não me engano, acho que tomava o aripiprazol e tomava o Ritalina, que ele era uma criança autista, né? Então, essa união que precisa existir. Claro que existe conflitos de interesse, obviamente o laboratório vai nos passar para a gente prescrever aquele medicamento, a gente tem a opção de não ou prescrever, mas os meninos vão lá com carinho, nos dão aquela situação, o senhor está precisando de quê? Olha, eu estou precisando de quetiapina, vou trazer para o senhor. Então, aí eu pego isso daí, o Maurício também com certeza faz isso, no SUS a gente leva, eu tenho lá no posto da Priola um armário que a gente montou só de remédios de amostra grátis, que a gente passa para os pacientes. Tem uma criança que nós sustentamos ela no sentido, né, de medicamentos, que só toma risperidona e a mãe não tem condição de comprar. Todos os meses a gente dá aquele risperidona para a mãe, através de um trabalho que é feito pela Câmara dos Vereadores. Então, assim, essa união, ela precisa existir, essa empatia e esse um olhar diferente para o outro, né? Um olhar humano sobre aquelas pessoas que estão ali precisando de socorro e de ajuda. Então isso é importante. O nosso trabalho, eu digo que a medicina, ela é uma ciência que ela é essencial, além das outras que são essenciais, para que a gente possa acolher, abraçar o idoso, né? E fazer com que esse idoso ele se sinta acolhido e cuidado. Então, o cuidador, voltando para o foco que eu fiz na questão, que também está dentro da questão do cuidar, esse cuidador ele tem que estar pronto, ele precisa ter
a essência de ser aquilo que ele é e fazer o trabalho de uma forma simplística, porque ele não tem tanto conhecimento científico, claro, mas que ele possa ter empatia, solidariedade e amor por aquele idoso, não só pelo que ele ganha, mas ele tem aquela coisa de acolher, porque ele é a segunda família do idoso. Que interessante, doutora, toda essa abordagem que o senhor faz assim, em relação à empatia, à acolhida, o lado humano que a gente vê assim, ó, a gente vivencia diariamente, né, situações bem difíceis, né, de sofrimento de idosos, pelos maus tratos, pela agressividade e hoje nessa e até por profissionais, infelizmente, da nossa área de saúde também, né? A gente não pode esconder, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Interessante. Existem profissionais que fazem por amor, existem profissionais que não tocam no paciente. Não tocam. Isso é uma verdade. Isso eu estou falando a nível, não é do geral para o particular, a nível particular para o geral. Geral. Né? Eu tive colegas de faculdade que diziam, eu quero fazer uma especialidade que eu não toco no paciente. Imagina. E essa pessoa fez imagem. Mas a imagem não toca, né? Mas assim, a imagem... Depende do médico. Isso, exatamente. Mas assim, aquela imagem que o paciente está ali dentro daquele tomo, a ressonância, enfim. Então assim, nós precisamos repensar onde é que a medicina está chegando. Certo? Porque eu acredito na lei da semeadura sempre. O que eu plantar, eu vou colher. Eu não vou plantar banana para colher maçã. Não é isso? Então a gente precisa ter essa consciência que eu acredito, sou cristão, acredito em Deus, que Ele nos escolheu para essa missão. Como escolher você para ser professora, Ana Cátia aqui, uma coordenadora, onde você coloca a Ana Cátia que fica tudo verde. Eu sempre digo ela que é a menina do dedo verde, Ana Cátia, mas é um talento, cada um nasce com um talento, e você, Ana Cátia, eu, Maurício, você, a gente precisa fazer aquilo que foi nos dado, é um privilégio servir alguém, né? Um privilégio você servir alguém, né? Você sair do seu... É horrível você pegar, ter uma profissão e você dizer assim, eu agora vou atender pacientes, eu odeio ambulatório, que eu já ouvi colegas falarem isso. Eu não gosto de ambulatório. E eu sou muito, assim, para falar, eu não tenho muita volta. E por que tu está fazendo, né? Se tu não está feliz. Então, assim... Mas vamos mudar de assunto, já estamos para outro viés. Vou passar pelo Dr. Maurício Arco Verde. Mas faz parte também, né? Nós vamos assim, olha, nós teríamos... Olha, tá tão boa a conversa e a troca. Nós teríamos, olha, nós estenderíamos, né, Kátia? Mas nós vamos fazer um outro sorteio do último e posteriormente nós vamos fazer as considerações finais, até para não cansar demais vocês e não se alongar demais a live, né? O segundo da aldeia foi Gabriel Gonçalves. Do Instagram. Gabriel Gonçalves. Acertou o Instagram da aldeia. Tá, vamos retirar aqui então. Tudo anotadinho. Então, tá. E esse aqui é o último, delicioso. Depois tu coloca para nós o endereço daqui para todos. No finalzinho lá. Isto, no final aí, para virem retirar, né? Então, Empório da Prado, mais um parceiro do VidaCard. E está premiando, então, aquelas pessoas que estão acompanhando a live hoje, Empório da Prado, que é lá na Vila Prado, evidente. Então, qual será a pergunta? Será que o Empório da Prado tem venda com delivery? Então é só responder. E o que vai ganhar? Um misto quente. Bom, eu ainda não provei o misto quente, mas a bolacha lá do Empório da Prado, gente, é uma loucura. É muito saborosa a bolacha deles. Então, quem responder se o Empório da Prado também vende através do delivery, entrega na sua casa aquele lanche gostoso, responde aí e vai ganhar um misto quente. Ó, já janta está garantida. Tá, então vamos aguardar a resposta deste brinde aí. Em breve já deve estar saindo ali, né, cara?
Eu acho que não podemos fazer as considerações. Isso, eu acho que podemos fazer sim as considerações. Eu gostaria de solicitar, fazer um pedido para o Dr. Maurício para falar um pouquinho mais sobre, rapidinho, né, doutor, sobre as infiltrações com ácido hialurônico, que eu acho muito importante pela demanda que nós temos. O Danilo também é um futuro paciente seu ali, doutor Danilo. Então, e eu também queremos saber um pouquinho sobre exatamente, se é realizada, se é rápido, enfim. Porque nós temos uma demanda muito grande. Eu comentei isso com o Danilo e até foi em função disso que nós montamos a live hoje, né, Danilo, sobre a infiltração com ácido hialurônico, porque são assim, muitos pacientes que estão buscando e a gente e não é invasiva, né? Não é invasiva e eles saem dizendo o resultado, eles falam pra gente. Eu já vi pacientes chegar de cadeira de rodas com tanta dor e retornar para reconsulta caminhando com a sua bengalinha. Então, de tal é o resultado. Sim, com certeza. Bom, Ana Kátia, muito obrigado. Realmente, assim, quando eu abordei esse assunto com você sobre o ácido hialurônico, né, eu vi que tinham vários pacientes com essa necessidade, né, e a gente tem realmente uma questão de logística aqui em Alegrete que não é tão fácil a gente conseguir um fornecedor que entregue ou que nos venda, né, entregue aqui, né, num custo-benefício até mesmo para o paciente da VidaCard, né, porque realmente a gente viu que no mercado às vezes são preços muito altos e a gente tem que tornar uma situação acessível para o paciente também. Na VidaCard a gente consegue fazer essa infiltração articular com o ácido hialurônico de baixo peso molecular. Eu sempre explico para os pacientes que assim, o ácido hialurônico sozinho ele não resolve. Então eu preciso que o paciente ele também faça alguma atividade de movimentação e reforço muscular, né? Eu deixo claro isso porque existe dentro da ortopedia, né, a gente tem aquele pensamento de que o médico que faz infiltração ele está querendo uma boa remuneração, entendeu? Mas eu tento explicar assim, o ácido ele não é para todos os pacientes. Ele tem que ter a indicação correta e o paciente ele também tem que dar esse retorno fazendo uma atividade física. Por isso que eu consigo um bom resultado. Porque esses pacientes que a gente seleciona para fazer a infiltração, eles são realmente selecionados de acordo com o diagnóstico dele. A gente não sai infiltrando todos, né? Então, realmente, quando tem um quadro degenerativo, o paciente que não tem uma indicação cirúrgica, né? Porque o paciente da artrose, por exemplo, ele já pode ter feito várias infiltrações, daí ele nos procura lá querendo fazer uma nova infiltração. Então assim, eu explico para ele, olha, mas quando foi a última vez que o senhor tentou? O tratamento para o senhor é um tratamento cirúrgico, talvez a infiltração não resolva, vamos tentar aqui. Então assim, deixar claro realmente que assim, ele precisa ser bem indicado. Então acho que por isso que a gente consegue ter um bom retorno lá, né, na VidaCard. Existe uma opção da gente fazer esse procedimento com uma asepsia, que é uma boa higienização da região. Então assim, é importante dizer que é um procedimento que ele realmente não é invasivo, mas ele tem que ser feito numa condição de higiene. A gente consegue fazer ele ambulatorialmente, porém nas condições adequadas. Na VidaCard a gente tem uma sala específica, que são a sala dos procedimentos, né? Então, os procedimentos eles são feitos com uma higienização da região, a gente faz um curativo adequado, todo o material esterilizado, né? E aí sim a gente faz a infiltração. Eu não faço a infiltração ali no ambiente, o ambiente do consultório, ele também é propício para fazer isso. Mas para buscar um conforto maior, minimizar o risco de infecção, a gente procura fazer uma sala de procedimentos. Então, realmente assim, quando eu conversei com a Ana Kátia, ela providenciou tanto a logística para o ácido hialurônico, né, quanto para a sala de procedimentos. Então, hoje na VidaCard a gente já talvez já tenha passado aí as 20 ou 30 infiltrações, né? A gente iniciou, provavelmente acho que tem uns 2 ou 3, talvez uns 4 ou 5 meses, né? Então hoje a gente está tendo uma demanda grande, né, para esse tratamento. O paciente tem que fazer uma consulta, né? Ele é avaliado e a gente vai individualizar o tratamento.
Tá? Acho que é importante deixar claro isso. Aí eu não sei se eu posso fazer as considerações também. Tem problema? Só ia complementar assim, ó, que eu e o Danilo, nós temos um problema bem sério de coluna. Sim. E é semelhante ao nosso caso. Tanto é semelhante que o ano passado nós fizemos em Porto Alegre infiltrações, mas infiltração com medicações, né? Sim. 14 pontos na coluna, né? Na lombar. E o nosso caso é para cirurgia. Só que o médico que nos atendeu posteriormente, não foi o que fez a infiltração, mas um traumatologista, que fez uma cirurgia num filho meu e que fez uma cirurgia bem invasiva, porque colocou 10 parafusos, colocou 2 placas, enxerto de ossos, de 2 vértebras, né? Então passou por toda essa situação com 33 anos. Teria que ter feito com 22. Sim. Aí aguentamos mais 10, só que não deu para aguentar mais. E a gente pensou em fazer a cirurgia essa que meu filho fez. E o médico disse, hoje eu não faria a cirurgia que eu fiz no filho de vocês. Sim. Essa invasiva. Eu faria essa infiltração essa que tu está sugerindo. Sim, com certeza. Para te ver como houve um avanço em todos os sentidos, né? Para não ser tão invasivo e para tu também te recuperar mais rápido, porque esta invasiva, infiltração com medicações, né? Sim. 14 pontos na coluna, né? Na lombar. Exatamente, ele deve ter ficado bastante tempo reabilitando, né? A infiltração é um método menos invasivo, né? E como o Dr. Charles falou, a gente tem as infiltrações de joelhos, os pacientes saem andando ali, né? A gente não precisa internar o paciente para fazer o procedimento. E eles testemunham, viu? Sim. Eles testemunham muito da consulta dos idosos. Eu fiz infiltração, foi assim. A gente via o idoso se sentindo assim, feliz, né? Satisfeito, que pelo menos ali ele fica quanto tempo? A gente tem os casos leves e moderados de artrose, né? A gente consegue ter uma qualidade ali de 6 meses a 1 ano. Imagina. Né? Tem alguns pacientes que conseguem fazer na atividade física e a gente consegue chegar até 2 anos. Entendeu? Com esse retorno, né? No caso, que meu filho fez foi artrodese, né? Sim, ele provavelmente fez um tratamento definitivo. Né? Definitivo, Mas é isso aí. Vamos então, a gente era para 1 hora e se estendeu para 1h30, né? Então, vamos fazer as considerações, pode começar pelo Maurício, né? E depois a gente fecha. Bom, eu queria agradecer novamente. Eu realmente, desde que retornei para Alegrete, só tenho gratidão mesmo. A Ana Cátia, o Dr. Charles aqui, né? A doutora Rosimeire também, né? Não tenho nem o que falar, que me motivou muito a retornar aqui para Alegrete. Eu atualmente tenho essa parceria com a VidaCard, trabalho também no Instituto de Clínicas, né? Fazendo ultrassonografia com o Dr. Barradas, e sou médico do Hospital Militar, né? Sou concursado do Exército e não sou gaúcho, moro aqui, sou do Rio de Janeiro, né? Mas aqui fui muito bem abraçado aqui no Rio Grande do Sul, aonde estou fazendo carreira, né? Então, assim, tem sido um privilégio para mim ali trabalhar na VidaCard, nos meus outros locais de trabalho. Queria aproveitar na live até para mandar um beijo para minha esposa que está assistindo, meu filho que está em casa, e a Maria Luísa agora que vem, né? Agora em junho, a Gauchinha também que vai nos agraciar aí daqui a alguns meses, né? E dizer que assim, então estou disponível, tá? Ali na VidaCard a gente faz um atendimento muito bom, a gente busca sempre excelente profissionalismo, a gente busca excelência, né? E um trabalho bastante humanizado, né? Foi como o Dr. Charles falou, eu acho que assim, o atendimento ele tem que ser bem individualizado, a gente tem que tocar no paciente, escutar, né? A gente não pode fazer realmente ser um trabalho de repetição, a gente tem que fazer a diferença. Essa é a grande verdade, né? Deitar com a consciência tranquila, né? Quando a gente chega em casa, porque da mesma forma que nós temos nossos familiares em casa, a gente está cuidando de alguém que tem os familiares ali na casa deles também, né? Então acho extremamente importante essa conversa para mostrar que ainda existe a humanidade dentro da medicina, né? E é realmente exatamente. Tá? Então mais uma vez muito obrigado, tá? Caso tenha outras oportunidades, ficarei muito satisfeito de participar também. Muito obrigado, tá? Muito obrigada também. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né,
ao pessoal do Panorama, não é isso? Panorama Virtual. Panorama Virtual, a Ana Cátia que me fez esse convite. Né? E quero agradecer a todos os internautas que estão aqui, bastante compartilhamento. E as minhas considerações finais, elas se resumem em três fatores que são importantes, né, para a gente dar prosseguimento a essa medicina humanística. Ou seja, para a gente continuar tendo esse humanismo. Porque o humanismo, ele por si só, ele já fala. Ele não precisa gritar muito, ele não precisa bater no peito, né? Não. O ato mesmo de ser humano, de olhar o outro como humano, ele já fala. O silêncio do humanismo fala. Interessante, né? Você trata o paciente com humanismo, com empatia, porque sem ter empatia é você se colocar no lugar do outro, é você sentir a dor daquela pessoa, é você ter íntima compaixão daquela pessoa, numa ciência que realmente ela é pautada nisso mesmo. Né? A medicina ela é uma ciência que ela foi pautada para isso. A minha formação inicial é advocacia, e depois eu fiz medicina porque era um sonho que eu tinha de infância e adolescência, e na minha época a gente tinha que passar, no primeiro vestibular que passasse a gente entrava, os pais eram assim com hoje. Não sei como era a tradição gaúcha, mas na minha época, passou em direito, vai fazer direito, não tem que estar tentando mais vestibular, eu vou sustentar para terminar direito. Então assim, era a minha primeira opção, mas eu alimentei esse sonho, guardei ele dentro de um baú e disse, um dia eu vou ser médico. Eu quero fazer melhor, o que eu puder melhor pelo paciente. E ter essa empatia que a gente está tentando sempre ter, sempre inovando isso na gente. Então, empatia, humanismo e solidariedade. Guarda essas três palavras. Você que lida com a medicina, empatia, humanismo e solidariedade. É importantíssimo para que os pacientes, eles falem do teu trabalho, que o paciente sejam o teu network, né? O paciente é o nosso network também. O paciente fala da gente. Eles falam de como são tratados. E eu digo isso para que essa conscientização ela entre na mente desse pessoal aí novo que está se formando, né? Que medicina ela não é só status. Qualquer profissão que você fizer bem feita, você vai ganhar o seu dinheiro. Você vai ter seu quinhão. Mas a medicina é diferente. A medicina, a gente não pode deixar a medicina virar mercenarismo. Não podemos. Precisamos pontuar isso. Precisamos fazer a medicina pautada no sentimento de cuidar de alguém. Estamos cuidando de alguém. Eu sempre digo assim, para finalizar a questão da empatia. Quando eu olho para o idoso, eu penso que aquele idoso é o amor de alguém. Né? Ele é o amor de alguém. Ele é o amor da esposa, do esposo, ele é o amor dos filhos. Então, eu preciso respeitar essa individualidade do idoso. Saber que eu não posso dizer para o idoso que é oncológico e para a família que é o fim. Eu preciso saber dizer, olha, existem possibilidades, tem uma sobrevida, mas vamos dar os melhores cuidados paliativos para esse idoso. Né? Vamos... O doutor Maurício, que é traumático, sabe que tem doenças que chegam que não vai ter aquela dor, ela vai, nem a infiltração vai resolver. Né? Um câncer ósseo, né? Uma metástase óssea, mas vamos dar o amor àquele paciente que vai ajudar ele a vencer aquilo ali. Pelo menos os últimos dias dele de vida, eles têm o acolhimento. Isso não pode ser uma fantasia. Isso tem que ser pautado dentro de uma pauta de realidade. Tá? Então eu quero agradecer. Não esqueçam, empatia, solidariedade e humanismo. Sem isso, não existe medicina, gente. Muito obrigado. Obrigado, Maurício, por ter vindo também com a gente aqui, a Ana Cátia, né? E eu estou muito feliz por essa live e a gente teve toda a liberdade de falar o que a gente pensa, sem ofender ninguém, mas trabalhar com as verdades, que é importante, né? Que legal. Acho que pode deixar. Só quero agradecer a todos os internautas que nos acompanharam até agora, agradecer o Danilo, a
Cleusa, pela receptividade aqui no espaço de vocês, o Paulinho, que gentilmente está nos acompanhando ali nos bastidores, ao Epaminondas, que já está no trabalho dele, e principalmente mandar um abraço a todos os demais parceiros, médicos, profissionais dentro da clínica, que estão nos acompanhando ou não, mas eu tenho uma gratidão por todos eles, que estão conosco nesse cuidado aí de todos os nossos usuários, os nossos colaboradores, nossos colegas, Dr. Charles, Dr. Maurício e a doutora Cristiane. Não pensa que ela vai ficar em casa, né? A doutora vai chegar a hora dela, deveria participar também. A esposa do Dr. Maurício é uma das nossas gineco e obstetra que atende no Vida Card. Então daqui a pouco vai estar ela aqui também, e o doutor vai ficar em casa com os miudinhos. Fazer a visão, né? Cleusa, muito obrigada, tá? E a gente está muito feliz, assim, e estamos aí, sempre à disposição. E tu não imagina a gratidão que a gente tem, assim, poder compartilhar este conhecimento de vocês, todas essas informações, né? E a oportunidade da Card estar aqui, né? Através da Kátia, trazendo essas mensagens, os médicos, assim, ó, que às vezes a gente tem um conceito, uma relação tão distante, e quando ouve, né, pessoas assim com as palavras, com gestos de carinho e de acolhida, e a gente que pensa no idoso com essa empatia, com esse humanismo, com essa solidariedade, doutora, com essas 3 palavras. Então nós vamos encerrar o programa hoje, né, agradecendo a vocês por essas palavras tão lindas, tão afetivas, que é o que mais o ser humano precisa, que o povo precisa, né? A gente sente a carência de todo esse lado aí humanitário. Então agradecer o Epaminondas, que já teve que se destinar ao trabalho, agradecer o Paulinho, né? A Ana por estar aqui presente, aos nossos internautas que estão nos ouvindo e trocando ideias e participando do sorteio, e o Paulinho vai passar o endereço daqui para a gente fazer a entrega, né, dos sorteios. Traga um documento, uma identidade, e amanhã a gente estará fazendo a entrega. Então, só gratidão a vocês por compartilhar e pelo aprendizado que eu tive hoje junto a vocês. E toda a nossa população que ouviu, eu não digo a população alegretense, porque isso aqui se expande, né? Para vários lugares. Então, com certeza, se uma pessoa estivesse assistindo, é como diz Charles, nós estamos aqui plantando uma sementinha e estaremos colhendo bons frutos. Então, nosso agradecimento, meu, do Danilo também, tá? E a Deus que nos permitiu estarmos aqui junto. Muito obrigada. Encerramos aqui.